Adoração, o resultado do amor. Na adoração desenvolvem-se as afeições que estão ligadas ao nosso parentesco com Deus. Temos chegado a conhecê-lo como sendo nosso Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoramo-lo em toda a sua majestade, conscientes ao mesmo tempo da sua imensa bondade para conosco. Deus, que é Espírito, é adorado em espírito e verdade. Apresentamos a Deus, que é nosso Deus e Pai, a expressão das santas afeições que Ele tem produzido em nós, porque Ele procurou-nos quando estávamos longe e trouxe-nos para perto de si como seus amados filhos, dando-nos o espírito da adoção e associando-nos com o seu bem-amado Filho. Adoramos o nosso Deus Salvador, que nos purificou dos nossos pecados e nos colocou na sua presença sem mancha. Adoramo-lo na sua santidade e retidão, que foram tão maravilhosamente manifestadas na obra da nossa redenção, de modo que achamos nele uma fonte de alegria que nunca passa. Pela obra perfeita de Cristo, estamos na luz como Ele mesmo na luz está. É o Espírito Santo que nos revela essas gloriosas verdades celestiais e que opera em nós a fim de produzir afeições próprias de um tão bendito parentesco com Deus. É Ele o laço divino e vivo que une o coração a estas coisas. Atraindo as nossas almas desta maneira, faz-nos sentir que somos filhos da mesma família e membros do mesmo corpo, unindo-nos em adoração pelo comum amor que sentimos para com aquele que é o alvo da nossa adoração. O próprio Senhor Jesus, conforme a sua promessa, toma o seu lugar no meio do seu povo, quando assim está reunido. E a adoração é oferecida em relação com a mais doce lembrança do seu amor. Quer consideremos a sua obra na cruz, quer recordemos o seu grande e constante amor por nós. O Senhor Jesus deseja que nós nos lembramos dele, não somente no sentido geral, mas também do modo especial por ele indicado no partir do pão. Pensamento terno e precioso. Oh, quão alegre para as nossas almas e ao mesmo tempo quão solene deve ser tal adoração. Quando cuidadosos devemos ser nas nossas vidas e até mesmo nos nossos pensamentos para lhe podermos prestar tal adoração. Quão suscetíveis no que diz respeito ao mal, quão seriamente devemos procurar a presença e a indicação do Espírito Santo para podermos assim adorar o nosso Deus. Contudo, deve ser uma coisa muito simples, mas de intensa realidade, porque o amor verdadeiro é sempre simples e ao mesmo tempo devoto. Quando temos crido e conhecido a imensa grandeza da sua majestade, bondade e amor, e sabemos o que é estarmos diante dele em amor, a nossa alma o adora em absoluto. Umas vezes há de ser que o Senhor Jesus está mais especialmente perante a nossa atenção. Outras vezes serão os pensamentos acerca do Pai. Somente o Espírito Santo é que nos poderá guiar nisto, mas o caráter real, a verdade e a espiritualidade da nossa adoração há de depender do estado espiritual daqueles que se acham reunidos em qualquer ocasião, do estado espiritual e do andar santo dos que pertencem em qualquer lugar à Igreja ou à Assembleia de Cristo. Em relação a este santo assunto, o esforço da carne não tem lugar algum. É somente no poder do Espírito que podemos assim adorar a Deus. É de suma importância que a delicadeza de sentimento espiritual seja cultivada e mantida,
e que procuremos sempre conhecer e sentir em grande medida a presença de Deus e o poder do Espírito Santo quando reunidos para culto e adoração. Se houver verdadeira espiritualidade, se o Espírito Santo encher a Assembleia com a sua presença, depressa será descoberto qualquer pecado, seja de que caráter for. Deus é um Deus zeloso e é fiel. Um indivíduo como Acã foi descoberto no princípio da história de Israel. Josué capítulo 7. Uma simples mentira em Ananias no princípio da história da igreja, Atos 5. Infelizmente, quantas coisas não ocorreram em seguida em Israel e quantas não têm tido lugar na igreja desde o princípio, sem que alguém tivesse tido sequer a consciência da presença do mal. Que Deus nos faça humildes, vigilantes e leais para com Ele, e nos faça lembrar que o Seu Espírito habita em nós, a fim de que lhe possamos prestar adoração espiritual. É pelo testemunho poderoso do Espírito Santo enquanto a eficácia da obra de Cristo que podemos permanecer na presença de Deus sem culpa e cheios de gozo e assim apresentar-lhe aquela adoração que é um testemunho perante os anjos do céu ao amor de Deus, cheio como é de graça e tão insondável. Assim apresentamos ao próprio Deus a prova mais aceitável da eficácia da obra de seu amado Filho, o qual nos tirou da potestade das trevas na sua presença, e que abriu um caminho que de outra maneira seria eternamente proibido, para a livre expansão daquele amor do qual ele acha todo o seu agrado. JND. Um dos propósitos de Deus é que o crente, à semelhança de Rebeca, seja conduzido a uma união consciente com Cristo. Mas são poucos os que estão em pleno gozo desta união. Devemos estar prontos ou aptos para sermos conduzidos para Ele. Se não soubermos que somos todos de um, Hebreus 2, versículo 11, não estaremos em condição de sermos conduzidos por Ele.